E será que Demon Slayer Castelo Infinito teria alguma chance no Oscar? E lançou nesse ano nos cinemas o filme Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, o Castelo Infinito. Filme esse que vai encerrar em uma trilogia de filmes a saga de Demon Slayer agora nos cinemas. E quando saiu o filme, eu vi uma brincadeira que as pessoas estavam fazendo, que era, será que Demon Slayer teria alguma chance no Oscar? E no começo eu levei como uma brincadeira. Mas depois de pensar, eu pensei, vamos fazer essa brincadeira e fazer um vídeo no YouTube falando se realmente teria alguma chance? E aí eu vou falar um pouco como que foi a bilheteria de Demon Slayer, vou falar um pouco como funciona o Oscar, a campanha pro Oscar, e no final eu falo se eu acho que tem alguma chance ou não de Demon Slayer ganhar. Ou pelo menos concorrer. Bom, Demon Slayer, para começar, foi uma bilheteria absurda. Ele foi a maior bilheteria no ano na Ásia em relação a Japão e China, batendo recordes no Japão, se tornando a bilheteria uma das mais assistidas da história do cinema de lá. Quando ele chegou mundialmente, ele também quebrou recordes nos Estados Unidos, como o filme internacional fora dos Estados Unidos mais assistido no ano. E também tem um outro fator, que é, ele entrou no top 5 filmes mais assistidos do ano. Então é inegável o sucesso de Demon Slayer e como ele sim afetou. Se você pegar no final do ano um top 5 mais assistidos, terá Demon Slayer lá. Isso sim, faz diferença pro Oscar quando se fala de animação. Eu vou falar isso mais pra frente. Aí entra o segundo ponto, que é, tá bom, ele tem uma ótima bilheteria, chamou atenção, mundialmente conhecem ele. Mas o que ele tem que fazer para chegar no Oscar? E aí é que entra a parte da história até chegar ao Oscar. Para quem não sabe, a primeira coisa que tem que fazer é que seu filme passe no cinema. Isso eu sei que parece ser meio óbvio, mas é muito importante se destacar isso. Por quê? A Netflix, ela usa uma tática que é diferente do que os outros filmes usam. Os filmes lançam um filme no cinema, ele fica no cinema, se ele for bom, ele vai concorrer ao Oscar. Mas a Netflix, ela também quer que seus filmes concorram ao Oscar. Ela criou filmes, colocou diretores grandes através da sua plataforma para o filme poder ter uma chance de concorrer e ganhar o Oscar. Só que como é que você vai fazer isso se seu filme passa no streaming? E aí que a Netflix usa um recurso. Ele pega o filme e ele passa durante uma semana no cinema. Mais especificamente, ele tem que passar pelo menos uma semana no cinema de Nova York. Pode passar mundialmente, mas Nova York é o mais importante. A partir daí, com 7 dias, ele pode sim considerado um filme que foi para o cinema, então ele pode sim concorrer ao Oscar. Ah, mas por que 7 dias? Eu já percebi que a Netflix faz isso de colocar filmes pouco tempo no cinema. Isso é por um outro motivo, que é uma outra discussão, mas eu vou explicar rapidinho. É o seguinte, quando você passa o seu filme no cinema, eu falei, ele vira um filme de cinema e ele pode concorrer ao Oscar. Mas se você passar tantos dias, ele acaba se tornando além de um filme de cinema. Você tem que pagar a mais para as pessoas que fizeram o filme. Então, a partir daí, você tem que pagar mais para o produtor, para o diretor, para o roteirista, porque eles estão recebendo como se fosse para streaming. Então, o dinheiro deles é de streaming. Cinema é para ser um dinheiro elevado, porque o cinema é o auge que você deveria ter. Então, a Netflix deixa um período curto, que é um período que é suficiente para concorrer ao Oscar, mas não o suficiente para ter que pagar mais para quem criou e produziu o filme. É uma tática, pode-se dizer, não tão legal, mas é o que a Netflix faz. E se parece que tá tudo certo, tá tudo certo. É por isso que filmes como Frankenstein, K-pop, Demon Hunters vieram para o cinema agora. Porque eles viram uma possibilidade de também ver se o filme chega no Oscar. Sem contar que o K-pop Demon Hunter tem um plus. Ele também chegou no cinema pelo motivo de K-pop Demon Hunter tá concorrendo ao Grammy. E colocar ele no cinema, atraindo mais gente, claro que ajuda nessa campanha que eles estão fazendo para fazer o filme ganhar o Grammy. Tanto que as cantoras principais de K-pop Demon Hunter que cantaram a música Golden, elas estão indo em vários talk shows para poder divulgar, para ver se ganham o prêmio. Mas então existe essa estratégia. Você pode usar isso para poder chegar lá. Depois que você passa dessa estratégia, desse ponto de, olha, passamos o tempo no cinema, aí você começa a campanha do Oscar de verdade. Que é, você vai passar por todas as premiações para poder ver se você consegue chegar lá. Então é o BAFTA, é o Critics' Choice Awards, é o qualquer prêmio que envolva esse período, o Emmy, que é menor, mas tem o Emmy também. São vários prêmios. Chegando lá, você vai ver como é que é o seu termômetro pro Oscar. São filmes que eles já vão sendo indicados, vão ganhando, e você sabe quem vai ganhar ou não o Oscar muitas vezes a partir daí. Quando você chega no Oscar, aí é que é o seu ponto final. O ponto final é como você, é que você vai concorrer para ver se você ganha. E agora que eu falei da campanha do Oscar, eu acho que é bom falar como que o Oscar vê a animação como um todo.
Porque isso é muito importante para falar sobre se Demon Slayer tem alguma chance de concorrer e mais do que isso, de ganhar. Bom, o Oscar ele tem um certo preconceito com alguns gêneros e algumas coisas do cinema, isso é inevitável. A primeira coisa que eles têm é terror. Você pode ver, pode ter um ano que tem 10 terrores maravilhosos. Eles não vão concorrer ao melhor terror do ano. Por que isso acontece? Ou em nenhuma categoria. Por que isso acontece? Porque o Oscar ele vê o terror como algo inferior. Ah, terror é morte, terror é susto. Só que terror é muito mais do que isso. E o Oscar vê assim. Você vê grandes atrizes, grandes filmes que marcaram o ano e que nem apareceram no Oscar. Por quê? Porque o Oscar vê o terror como algo menor. O mesmo vale para filmes que são considerados blockbusters, que são os filmes pipocão. Esse filme também acontece isso. Eu digo mais, isso só mudou depois do lançamento do filme Batman Cavaleiro das Trevas. Batman Cavaleiro das Trevas, ele ganhou todos os prêmios possíveis. Chegou no Oscar, ele não concorreu a melhor filme do ano, mesmo concorrendo a melhor diretor, melhor ator. O que acabou acontecendo? Criou uma crítica gigantesca falando como esse filme concorre a tantos prêmios, ganha tantos prêmios e não concorre pelo menos ao melhor filme do ano. Aí o Oscar percebeu isso e falou, ó, a partir daqui a gente vai mudar então o formato do Oscar. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que de 5 categorias virem 8 e hoje em dia já são 10 filmes concorrendo. A gente também vai colocar mais filmes populares concorrendo. Então o Cavaleiro das Trevas abriu isso, só que ele abriu para um gênero que sofreu um preconceito. Porque o gênero blockbuster, que é o gênero pipocão do povo, o Oscar vê como não é o merecedor de ser o melhor filme do ano, tem que ser um filme mais reflexivo, mais cabeça. E a animação também não sai disso. Porque, para quem não sabe, a primeira animação que chegou a concorrer como o melhor filme do ano foi A Bela e a Fera. E A Bela e a Fera realmente foi revolucionária no final dos anos 90. Como a câmera funcionava, como a animação funcionava, como eles criaram aquela cena do baile, foi tão revolucionário que ele chegou até lá. Só que chegando até lá, falaram assim, olha, eu acho que a gente deveria dar mais valor para as animações. Olha como elas estão crescendo. Olha como elas estão ganhando mais público. Olha como não é mais considerado algo de criança. E aí o que o Oscar fez? A partir da Bela e a Fera, criou a categoria de melhor animação do ano. Então, isso também mostra como eles também não ligavam para a animação, como considerava algo infantil. E a partir daí você vê como que a animação vai crescendo. E você tem mais um fator importante. Você pode perceber que aí, então, esse foi como o Oscar viu a animação. Ele vê como algo menor, ele vê como algo que é para criança, que não tem que ter tanto valor como os outros filmes. E aí entra o outro fator, que é por que filmes fora dos Estados Unidos, a animação, não ganha tanto prêmio. Filme de modo geral. E é uma coisa que o Bong Joon-ho, diretor de Parasita, ganhador de melhor diretor e melhor filme do ano, falou. Se os Estados Unidos, se os americanos tivessem a vontade de abaixar um pouco a cabeça e ler a legenda, eles encontrariam um mundo completamente novo. E isso não é provocação, isso é verdade. Para quem não sabe, os Estados Unidos não assiste filme legendado. O americano, de modo geral, não assiste. Então, a partir daí, eles meio que evitam filmes legendados. E é por isso que o Hayao Miyazaki só tem 2 Oscars, por A Viagem de Chihiro e por O Menino e a Garça. O resto ele não tem. Por quê? Porque eles não vão assistir filmes assim. E tantas outras animações japonesas, tantas animações de outros lugares do mundo não chegaram a concorrer, ou concorreram e perderam, porque as pessoas não assistem, porque elas têm preguiça de ler a legenda, pra você ter uma noção de como os Estados Unidos é. E quem que é a maioria votante do Oscar? Americano. Então eles vão dar prioridade para esse tipo de filme. Então por isso que o Hayao Miyazaki tem tanto pouco prêmio, e a Disney, a Pixar, a DreamWorks, eles acumulam prêmios anualmente. Isso acontece exatamente porque tem uma qualidade, eles merecem ganhar também, mas muitas vezes você até questiona se merecia tanto, mas é um filme mais popular. E aí entra na parte que o votante faz, que o votante, muitas vezes, ele vê o filme, ele vê 60 filmes, ele vê documentário, vê curta, e na hora de votar, ele vai votar e vai pensar, eu nem lembro qual filme eu assisti. Ou talvez ele nem tenha assistido o filme de verdade. Aí ele vai, por exemplo, na animação, e ele olha e fala assim, o que eu vou votar? Não lembro do filme. Só que ele lê assim, Disney, Pixar, e ele vota, porque ele fala, é a Disney, né? Eu conheço a Disney. Ele vota, também tem isso como influência. Mas existe um fator que nos últimos anos, o Oscar, ele falou que ele quer ser um Oscar mais popular, um Oscar que esteja mais pluralidade, ou seja, coloque todo mundo com direito de concorrer. Então, sempre que tem a oportunidade de ter um melhor filme, que é um filme blockbuster, ou um filme diferente, um filme que nunca estaria no Oscar uns 15 anos atrás, está. E tudo isso que eu mencionei agora é o motivo de eu chegar para Demon Slayer ter grande chance de concorrer ao Oscar. Demon Slayer, ele junta tudo que eu tô falando agora. Ele é um filme popular, que é plural, no sentido de ele é um filme que não sai dos Estados Unidos, ele é um filme japonês. Com outro fator,
ele é um filme de uma outra língua, algo que eles também querem colocar mais. E ele é uma das maiores bilheterias do ano, então ele é um filme que chamaria atenção pro Oscar. O Oscar quer deixar a premiação mais popular para chamar mais gente. Então, a partir daí, colocar filmes que o povo assistiu é bom para trazer mais gente para cá. E já que eles não ligam tanto para animação, acho que a animação é segundo plano, a galera do Oscar, colocar um filme como esse é ótimo para atrair um público diferente. Então, tudo isso, para mim, indica que o Demon Slayer tem grande chance de ser um dos indicados para o Oscar, uma das maiores bilheterias do ano, e junto em tudo que o Oscar quer entregar. Mas, aí entra na pergunta final do vídeo. Ele pode concorrer. Eu vejo uma chance remota, eu acho que pode acontecer. E ganhar, para mim é zero. Zero chance dele ganhar. Porque eu acho que tem dois filmes, por exemplo, de animação, que ele encaixa em tudo isso que eu mencionei, só que eles estão à frente de Demon Slayer. A menos que lance um Flow da vida, que foi o filme do ano passado, que é um filme mudo, com uma animação genial, com uma ideia fora da caixinha, e for ficar mais do mesmo, existem dois filmes que eu acho que vêm fortes, dependendo de como acabar a animação do ano. K-Pop Demon Hunters e Zootopia 2. Zootopia 2 é a prova do que eu tô falando sobre a Disney. Nem lançou ainda, nem sei se o filme é bom, mas se o filme for de mediano pra alto, ele vai concorrer ao Oscar só por ter o nome Pixar Disney na frente. Isso é fato. E o K-Pop Demon Hunters, ele é o maior sucesso da história do maior streaming do mundo. A Netflix é o maior streaming do mundo. A Netflix fez um filme de animação da Sony que ele se tornou o filme mais assistido original da Netflix. Então não é o conteúdo, não é a animação mais assistida, é o filme original mais assistido da maior plataforma de streaming do mundo. Tá concorrendo e pode concorrer ao Grammy numa categoria que o Oscar não considera tão interessante assim. Eu não acho estranho. Eu daria 100% certeza que K-Pop Demon Hunter vai estar no Oscar. Ele vai ganhar? Não sei. Ele tem grande chance de estar. Então essa é a conclusão do vídeo. Para mim, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba tem chances mínimas, mas tem de estar no Oscar e ganhar eu acho muito difícil. Curte e fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você espera de Demon Slayer? Você acha que ele poderia ganhar um Oscar? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.